Pronto, né? Então, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos. Essa é a última aula da nossa disciplina e também da atividade de extensão Literatura e Políticas. Uma alegria imensa, né, chegar ao encerramento dessa atividade, que teve participações e discussões muito importantes, produtivas e instigantes. A Natália colocou ali. Mas eu acredito que a gente fecha hoje em grande estilo, com a fala do Bruno, que é Bruno Vinícius Gonçalves Vieira, é professor da área de latim, do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas, da Unesp de Araraquara. Bruno é tradutor do latim, trabalha com teorias da tradução, teorias da poesia, poesia brasileira contemporânea, é um leitor muito sensível, muito atento às questões do nosso tempo, além do tempo clássico, né? E dos entrelaçamentos do clássico ao contemporâneo. Meu colega de trabalho, meu parceiro de trabalho, meu amigo querido, alegria imensa receber você, Bruno. Muito obrigada por ter aceitado o convite de maneira tão entusiasmada como você aceitou e propondo um tema como esse, que só de olhar o título me dá vontade de assistir a aula. Então, brigadíssima. Bruno é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários aqui da Unesp, chefe do departamento, vive numa correria inimaginável, então assistir a uma aula sua é um privilégio. Muito obrigada, começou a chover. Vamos lá, né? Bem, eu agradeço também bastante, né, ao convite que veio da professora Juliana Santini e da professora Rejane Rocha, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou meio constrangido porque eu consigo só ler meu texto, eu não consigo ver vocês, eu não tenho capacidade técnica de reproduzir as duas coisas. Então, talvez eu pareça um pouco aliado por isso. Eu conto com a compreensão de vocês. Bem, a minha relação com Augusto de Campos, né, é uma relação que primeiramente, ela vem do campo da tradução, né? Eu, como a Juliana falou, eu trabalho com língua e literatura latina, né? E tomei conhecimento dos poetas Haroldo e Augusto de Campos a partir das suas traduções do latim. Como isso é uma constante, né? Esse trabalho, na verdade, com a recepção da literatura clássica na literatura contemporânea, é algo que eu estimo, né? Porque se eu não estimar, é como se eu pertencesse à antiguidade clássica, né? Então, eu acho que a gente deve olhar, mesmo os classicistas devem olhar o mundo contemporâneo, porque quando a gente fala sempre do presente. E aí minha relação com o Augusto vem nessas coisas, né? Eu escrevi recentemente uma resenha para um livro que ele lançou, se eu não me engano, em 2019, que se chama Latinogramas. É um livro que recolhe alguns poemas latinos, é uma coletânea de uns 20 poemas, assim. Ele que tinha publicado já esses poemas esparsamente no decorrer da sua carreira literária, né? Ele já está agora com, parece, 92 anos já. Então ele tem uma longa trajetória como tradutor, né? E eu fiz uma tradução uma resenha desse livro, né? E quando a Juliana me convidou, eu estava justamente mexendo com esse texto. Aí eu falei, não, eu falo do Augusto, e como o tema é literatura e política, do Augusto militante no Instagram e nas redes sociais, né? Bem, então o meu olhar aqui é um olhar também de fora, né? O Augusto fala que ele é poeta menos, né? Eu sou talvez eu posso dizer, um professor de literatura contemporânea menos, porque eu falo de um outro lugar, né? E talvez isso seja interessante, e talvez isso me leve a falar alguma coisa
que não é muito pertinente, e vocês não me deixem falar bobagem, vocês podem me corrigir. Depois eu espero que a gente possa abrir para alguma discussão e debate. Bom, eu preparei essa aula em 3 tempos, né? No primeiro momento eu vou falar da poesia como pintura, a perda da aura e o engajamento de dentro do sistema, é algo que eu vejo acontecer claramente aí nessa prática do Augusto de militar, né? Com a poesia concreta dele. No segundo momento, no segundo tempo, eu vou falar de esclarecer para vocês por que o poeta menos, né? Eu pus esse arroba, acho que é isso, né? Quando é Instagram. E por que contra poemas, que é como ele intitula esses poemas militantes dele, né? E desenvolvendo isso, eu vou dizer sobre o lugar do não de Augusto de Campos diante de sua história concreta. E depois vem uma lista de poemas que chegou num número bastante considerável, assim. Vocês vão ver meus slides, parece que deu quase 50 slides, assim. Então eu vou bater o recorde de falar tudo isso em 1 hora. Mas também porque, quando eu estava fazendo os slides, foi como reunir uma antologia desse livro que está por vir, nossa, que tempestade, do Augusto, ainda inédito, que se chama Contra Poemas. Eu acho que eu acabei de fazer uma antologia uma coletânea, não, eu montei esse livro com tudo que ele publicou de poesia militante, que ele chamou de Contrapoemas, na sua página do Instagram, A Poeta Menos, que eu convido a todos a seguir, né? Quem não segue ainda. Bom, então comecemos. Da tradição clássica, e vocês viram a cilada que deu? Ai, meu Deus. E eu falo, então, começo com a arte poética, com alguns versos da arte poética, justamente numa parte muito conhecida em que o poeta, o Horácio, que é o autor, compara a pintura e a poesia, né? Aqui vocês perceberão que são 2 elementos diferentes, né? 2 artes diferentes, que estão em Augusto como que reunidas, na Augusto e na poesia, na prática da poesia concreta, como que reunidas. Então, eu vou ler nessa tradução, uma tradução inédita. Eu fiz uma tradução do Horácio entre 19 e 20, né, juntamente com um colega de Curitiba, o Leandro Dorval Cardoso, e essa é uma parte. Então, essa é um excerto dessa tradução da arte poética de Horácio, que ainda está inédita da nossa lavra. E diz assim, o excerto que eu destaquei. Como a pintura, a poesia. Se estás próximo, mais te captura. Mais uma te captura. A outra, se mais te afastas. Esta estima obscuro, aquela luz quer ver-se. O pungente aquilhão, pois, não teme do crítico. Esta aprove uma vez, 10 vezes vista aquela. Ai, gente, que susto. Vocês estão aí? Estamos sim, Bruno. Vocês viram o susto também? Deu para ouvir daqui o teve um momento que tremeu o chão aqui, assim, sabe? Se a gente molhar e derreter, eu te mando uma mensaginha no WhatsApp para você saber que você sumiu. Então, deixa eu voltar. Bruno, você fica mais à vontade com a tela assim? Não precisa projetar a tela toda. O que vocês acham, gente? Porque dá para ver perfeitamente. Dá para ver perfeitamente assim, não precisa. Eu consigo tirar isso aqui, não consigo aumentar aqui um pouco? Não, também nem tanto. Aí, ó, tá perfeito. Deixa assim, deixa assim. Passa o slide pra gente. Ó, as pessoas estão aqui dizendo que tá ótimo. Então tá bom, gente. Vocês são muito generosos.
Deixa eu pegar isso aqui. Vamos lá. Nesse o que o Horácio está entendendo que tem a ver com a pintura e com a poesia. Então, se a gente pensar que uma mais te captura se está mais próximo, né? Seria a pintura. Serve também para se ouvir à distância, né? Um estímulo obscuro. Eu imagino que esse obscuro, a gente que tem essa luz fosforescente, para nós não é tão obscuro, mas na antiguidade tinha uma penumbra dentro das casas que se via, né? E diante disso tem um caráter obscuro, mas também pensando talvez no modo de recepção do texto verbal, né? Que demanda um outro tipo tipo talvez secundário de entendimento. Aquela luz quer ver-se. Então a pintura se vê à luz. E é interessante que ele fala que a pintura não teme o aguilhão, esse termo esquisito, né? Que seria sei lá, uma lança, né? Pontiaguda do crítico. Veja, parece que a pintura, como o poeta não está presente, talvez na recepção, né? Uma parte da recepção da poesia antiga também é oral. Parece que a pintura, como ela se aparta do autor, né? Ela pode ser, ela tem mais liberdade e ela tem menos, ela deve menos temer o crítico. E aqui que é mais interessante, né, é que para nós professores isso é extraordinário, o Horácio pensar assim, que a poesia aprove uma vez. Então, uma vez que a gente ouve, isso nos causa prazer. E 10 vezes a pintura, né? Eu acho divertidíssimo. Assim, uma vez é muito pouco, mas pensando em redes sociais, né, pessoal, em nível de caça, 10 vezes também é algo assim. A gente vê centenas de vezes a mesma imagem diariamente. Então, aqui eu acho interessante marcar essa ideia aqui de pintura e poesia, mas também essa ideia de uma sintaxe discursiva, né? Então, veja, um poema que está escrito em hexâmetro, ele tem um verso fixo em latim. A nossa tradução é uma tradução dodecassilábica, em versos de 12 sílabas. Então, a gente está pensando no meio, né, o meio da literatura que a gente está tentando reproduzir é esse texto em medida fixa, com uma certa eloquência, né, e poeticidade, com inversões, etc. Então, algo que talvez o torne obscuro à primeira vista. A própria relação meio deítica e anafórica, né, de esta e aquela já causa algum estranhamento para nós. Bom, esse aqui seria um dos primeiros poemas, um dos primeiros contrapoemas do Augusto. E vocês estão achando esquisito que eu tenha começado por Horácio, mas veja que o primeiro contrapoema ele é quase inteiramente feito em latim, ou em latim meio macarrônico. A gente tem esse Cauemídias, né? Num quadro amarelo, né?
sobre um decalque de uma gravura famosa de Pompeia, que é aquela cidade latina que foi soterrada pelo Vesúvio. Então, nessa cidade, tem uma casa que na porta da casa tem esse cão, né? E assim como a gente tem nos portões, muito comum, né, nas nossas cidades, um cuidado com o cachorro, aqui a gente tem um Kauekanen. O que significa isso? Né? Então, veja, é um mosaico, uma arte romana. Então, ele está decalcado desse contexto lá de Pompeia para as redes sociais, né? De Pompeia para a tela do computador, de uma parede saída, cavada a partir da erupção de um vulcão, né? Teve arqueólogos e auxiliares que cavaram essa cidade inteira e surge essa imagem que diz cuidado com o cão. O cão se foi, né? Como os donos da casa e como toda essa civilização antiga se foi do nosso tempo histórico. E então ele pega esse decalque e coloca nesse quadro amarelo e escreve em cima Cauemídias, né? E esse cave, ou cauê, eu leio cauê porque a gente está lendo esse V como o U maiúsculo é representado com V, uma semivogal, cauê. Mídias, eu posso ler cauemidas também, porque tem esse zinho aí meio sobrescrito, né? Que é também uma coisa meio helênica, assim. Eu vi algumas reproduções em que fala cauemidas, né? Esse S do cifrão também digamos, é um caractere, né? Então, aqui é bem interessante, porque é muito obscuro, mesmo sendo pintura, é muito obscuro isso que vem à luz, né? Porque vem numa língua antiga e demanda algum conhecimento aí desse contexto de produção, né? E demanda a gente pensar, acho que é uma fábula comum, a fábula de Midas, como aquele que pede aos deuses a riqueza absoluta e que tudo que ele toque vire ouro, daí o fundo amarelo, talvez. Né? E aí ele morre de inanição, né? Porque tudo que ele toca, então o alimento, as pessoas que ele ama, tudo que ele possui vira ouro. Isso quer dizer, a cobiça se torna uma punição, né? E aí a ideia de mídias, midas e mídias. Então o Augusto está falando frontalmente contra, né? Então, sei lá, o contexto é claro, tem algumas datações que variam aí, eu tentei mapear um pouco isso. O registro mais antigo que eu vi é 30/10/2016, que está no suplemento da Bahia.ba, mas a gente vai ver que tem um texto que se refere a ele anteriormente. Então, é mais ou menos entre julho e outubro de 2016 que esse texto aparece. E aí a gente se lembra que o impeachment tinha acabado de acontecer, né? Então, é um processo lá do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que vai do final de 2015 até 31/8/2016, quando a gente tem aquela sessão plenária horrenda, com uma manifestação nefasta do sujeito que viria a tomar o poder depois. Bom, veja, o que ele adverte aqui nesse poema sobre relacionando Midas e mídia, né? Ele está falando justamente do golpe, né? Então, os meios de comunicação, né, apoiados pela elite, que não queriam mais o PT, né,
A gente tem uns profetas nesse momento, que eu acho que a gente não pode esquecer deles, embora hoje estão em lobo de cordeiro, né? Mas eu me lembro de Reinaldo Azevedo, né? Falando os piores absurdos. Azevedo, Rejane? Falando os piores absurdos sobre Dilma, o PT, que todos eram comunistas. Provavelmente o sujeito que criou o termo petralha. Né? Então você tem toda uma mídia que está sustentando uma ideia de que o comunismo existe, que é o PT, e que a corrupção reina, e que todos os valores mais elevados da sociedade estão em derrocada sob o petismo. Então, também trabalhar esses textos é um pouco de recordar, esse momento que a gente viveu recentemente, né? E é muito doído também ver como e é importante não esquecer, mesmo sendo dolorido, como essas coisas se deram de um modo absurdo, e a crítica do Augusto vai muito nisso, né? Então, é o poder do dinheiro, o poder das mídias que manipulam a população, né, a esse ódio em relação ao Partido dos Trabalhadores e particularmente a presidenta, né, a primeira presidenta eleita e reeleita, né, a Dilma. Bom, o Augusto, essa é uma entrevista que já está em 19, né? A gente vai ver que tem algumas coisas antes, mas é interessante esse parecer, né? Sobre que ele faz, que tem a ver com Cauê Mídias, né? Falando um pouco contra a função do poeta nesses tempos de manipulação da mídia, como ocorreu nesse momento. Ele diz, então, a revista Tutameia, né, a Eleonora de Lucena e Rodolfo Lucena, o seguinte, a declaração do próprio Augusto. Mas a verdade é que a poesia dá provas de ainda resistir, nas mais diversas formas, como um respiradouro contestatário à linguagem contratual e decretal. E mesmo em suas variantes de baixo repertório, parece achar formas de corroer o tecido conservador que tenta dominar a liberdade e a evolução do ser humano. Nesse sentido, a internet é uma faca de dois gumes, permite a intrusão de banalidades e boçalidades, mas oferece, por outro lado, o acesso às informações, as mais remotas e intangíveis, para quem souber procurá-las. Pode ser a escarradeira dos imbecis, mas é também a enciclopédia das enciclopédias, pondo ao alcance de todos conhecimento e informação jamais oferecidos em tal escala. Então, veja a importância da internet nesse momento e a importância do poeta em denunciar esse estado de coisas. Né? Aqui tem um trechinho. O Augusto de Campos é um sujeito, não sei se vocês já viram a sua verve polêmica, né? Mas assim como ele é capaz dos versos mais doces, ele é capaz dos vitupérios mais ofensivos. Então aqui tem ele estava meio impedido de falar na Folha de São Paulo, né? Por conta dos seus posicionamentos, porque ele não ia deixar de falar que eram todos vendidos. Né? Mas aí então ele manda ele usa aquele painel do leitor da Folha e manda esse texto contra o Rui Castro, que fez uma piada sobre uma desavença polêmica, né? Que o Augusto de Campos teve com o Ferreira Goulart, que é uma polêmica bem interessante nesse contexto também, que tem a ver com uma certa visão do poeta também, como se fosse algo que mantém a aura antiga, um saber ritual e absurdo, né? Que ele achava que o Ferreira Goulart tomava essa aura e se vendia facilmente.
Ele fala mal do Rio Castro, do Rui Castro, sobre e um pouco fineta a Folha. Rui Castro volta a meter o narizinho fútil nos ataques que sofro deste jornal. Conheci Rui, neo-carioca de Caratinga, quando, pós-fraldas, era discípulo de Joselino Grünewald, com quem aprendeu o que sabe de música popular. Prometia, virou cronista de banalidades e biógrafo de celebridades, ferrenho defensor da invasão da intimidade alheia para ganhar sua grana. Lá se vai ele farejando fraldas e fundilhos em sua gana biofágica, anti-Dilma de carteirinha para agradar o patrão, a academia o chama. E uma das coisas da polêmica entre eles foi justamente a história do acesso à academia. É bem interessante. Esse texto, eu peguei essa referência ao Rui Castro, da Raquel Campos, né, que tem um texto interessante, assim, um texto informativo, mas que já tratou desse tema que eu vou falar aqui, embora mais brevemente, né, no suplemento Pernambuco de 23 de fevereiro desse ano. Né? Então, acho que é legal falar isso para vocês que se interessarem pelo tema, ver também uma colega que tratou disso. Né? E essa referência do Rui Castro, que eu achei ótima, do painel da Folha de São Paulo, ela que me deu. Bom, então, isso é para mostrar aquele Midas lá, né? Aquele Midas é o patrão, né? Que os jornalistas adulam, né? E aqui é um outro texto que se refere ao Cave Mídias. Veja lá, esse texto é de 2/10/16, um pouco anterior àquela publicação, é da Flora Sesekind, né? Fazendo uma resenha do livro de Murilo Marcondes, O Mundo Sitiado, sobre Drummond e a Segunda Guerra Mundial. Ela fala um pouco do contexto em que vivemos, né? E coloca o poema do Augusto. Também interessante usar esse espaço. O espaço dela também é um espaço de contestação, né? Então, cito o poema dentro da Folha, dentro da Ilustríssima. Mas é interessante esse retrato, então, no olho do furacão, sobre o que aconteceu no jornal, né? A Folha de São Paulo é um dos casos, a gente sabe de todos os outros, né? Tem uns que se arrependeram, o Globo, a Folha mesmo, e outros que continuam, outros que surgiram, né? A tal da JP e a Record, que só por Deus, vamos dizer assim, né? Bom, e no entanto, ela diz, a Flora, independentemente de espelhamentos, comparando o que o Drummond dizia sobre a Segunda Guerra e o que temos agora, né? De tempos e tensões inevitavelmente outros, houve muitos nos últimos anos capazes dessa compreensão de experiências de transfiguração das circunstâncias, apontando certeiramente novos cercos, anunciando os estados de sítio que já vêm demarcando as possibilidades cotidianas de atuação e resistência. Aí ela faz um catálogo de obras que resistem, né? Que denunciam. É interessante aproveitar esse espaço para isso. Pisar em Campo Minado, de Alice Miceli, o impiedoso ventriloquismo de uma classe média truculenta e raivosa, empreendido por André Santana em O Brasil é Bom, e Bernardo Carvalho em Reprodução, a memória de cultura ultra e a prefiguração do extermínio por Davi Copenaua, as estabilizações sem descanso de Nuno Ramos, o poema que não pode mais ser se não for em fuga, de Carlito Azevedo, os avisos pictográficos gigantes, indecifráveis e, no entanto, urgentes de Joana César, ou as sílabas golpe cantadas quase inaudivelmente, às vezes, em meio aos diálogos de um pretensioso espetáculo de rua da probástica companhia de teatro, ou, é claro, o belo poema Aviso, pré-contra impeachment de Augusto de Campos, Cauê Mídias, alertando simultaneamente contra os cães e contra a mídia Midas e a situação pré-devoração do Estado democrático.
Bom, aqui é interessante, né? Porque você pode dizer assim, nossa, o poema se faz obscuro, comunica a partir do latim, tem todo um jogo de censura também que está por trás disso, né? A ideia do poeta censurado também usar um código outro. Mas fica claro que o poema foi colocado no centro da discussão da literatura do período, né? Nessa manifestação imediata contra o golpe. Tá. Eu volto um pouco aqui, um trechinho que eu recortei do Benjamin, da obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Eu vou fazer uma apropriação aqui, talvez depois a gente pode conversar mais sobre isso, né? Eu tenho convicção de que o Benjamin está falando de escultura lá, esse está vendo de Milo, né? Ele está falando da relação de pintura e fotografia, e depois de cinema. E aqui a gente está falando em relação de uma poesia que é chamada de discursivo textual e de uma poesia visual, né? Mas eu queria colocar um pouco essa questão da militância da obra de arte dentro do mainstream, né? Dentro do capitalismo, de que fala Benjamin, porque eu acho que o que o Augusto faz, né? E um pouco de como ele se vê fazendo isso, tem relação com essa leitura, né? Um poeta do século XX, então que tem toda uma questão, né? Vocês conhecem os campos, né? Tem toda uma questão de uma poesia formalista, de certo modo elitista, né? Pensando em reproduzir em alto nível técnico o que de melhor a Europa considera, né? E as línguas dominantes e tal. Então tem toda essa questão desse sujeito fazendo poemas panfletários, né? Então a relação que parece que o próprio Augusto se impõe nesse momento de denúncia é justamente falar, olha, chega do século XX, vai, né? Bora politizar a discussão, esclarecer onde quer que a gente possa esclarecer e esclarecer sobre fascismo, né? Denunciar o fascismo. Então, eu penso que ele está saindo um pouco dessa aura também, que não deixa de ter, né? Quando eu cito Horácio, né? Esses grandes nomes, grandes figuras, e partindo para uma literatura de intervenção. Eu entendo que tem uma dinâmica aí, né? Que tem a ver com... É difícil esse texto do Benjamin, né? Porque você tem... parece que ele é uma voz distoante, né? Entre a escola crítica, né? A escola de Frankfurt, né? Mas assim, então tem uma posição do Adorno sobre cultura de massas, que parece que tem alguma discordância. Esse texto que eu uso, né? Um livro, essa tradução está nesse livro, Benjamin, a obra de arte, técnica, imagem e recepção, de Schottler, Schottker, Buchmors e Hansen. Eu acho que é um texto que ele tenta investigar, né, o significado desse texto, a relação que Benjamin tem com o seu contexto imediato, e na ideia que ele tem que eu imagino, né? Tá vendo? Eu não sei se eu vou afirmar cabalmente isso, mas eu tenho essa leitura de que mesmo dentro é possível, como o cinema, é possível plantar a semente, né? É possível informar, denunciar de dentro do sistema, e como a gente faz nesses meios, como Augusto faz nesse meio das mídias, do Instagram, né, por exemplo. Bom, eu vou pular, eu vou ler só o último
trechinho que eu acho que ali está falando, ele fala primeiro da aura, da questão do poema meio ritualizado, num contexto ritualizado. Né? Vocês têm uma ideia, a poética do Horácio, ela é feita, chama Carta aos Pisões. Ela é dedicada a uma família de nobres que tem uns filhos que têm veleidades artísticas, e o poeta faz uma carta ensinando esses nobres a fazer teatro especialmente, mas as regras da poesia. Então, veja, é um contexto muito normativo, a poética clássica tem isso, mas também muito, digamos, elitista, né? Muito circunscrito àquela nação, àquela língua, aqueles nobres. E tem uma aura isso, né? E muitas vezes os classicistas meio que enaltecem demais esse tipo de texto, e a gente tem que saber entender que são textos complexos do ponto de vista, digamos, do século XXI. Né? Então, entender que o Horácio tem essas questões, e não só enaltecê-lo, né, pelo avanço que ele faz na arte, né, na técnica, mas também pensar nisso. Né? Essa aura, essa arte para poucos, essa unidade da obra de arte que está ali, né, se perde com o desenvolvimento técnico da própria técnica e da reprodutibilidade. Então, é isso que no fundo, Benjamin está falando em relação à comparação da pintura, escultura clássica em relação ao cinema, né? E pintura. A humanidade, que na época de Homero era um espetáculo para os deuses do Olimpo, agora se transforma em um espetáculo para si mesma. Sua autoalienação chegou a um ponto que se permite vivenciar a própria destruição como um prazer estético de primeira ordem. Ele fala um pouco da máquina cinematográfica de guerra do nazismo, né, e como ela empolgava as multidões, né? Como a destruição empolgava. Né? E Benjamin diz que a resposta do comunismo a isso, né, é a politização da arte. Então, é aí que eu acho que esse é o último parágrafo do texto, né? A última parte do texto. Mas aí eu acho interessante essa dicotomia de arte do passado. A gente pode até falar apuro técnico do século XX nesse contexto, pensando em Augusto de Campos, e diante do nazismo, a necessidade da politização da arte e de fazer uma arte de intervenção. Bom. Quando o poeta, o Augusto de Campos, se denomina poeta menos, tem algo disso, né? Dessa relação com essa tradição. Né? Então, é curioso, porque mesmo fazendo parte desses trigênios concretos, como eles se autodenominam, né? A primeira poesia dele, lá da década de 50, já o coloca, já tem uma relação de uma inferioridade do poeta. Né? Eu acho interessante a epígrafe desse primeiro livro dele, é uma epígrafe de Hölderlin, que fala e para que poetas em tempo de pobreza. Eu acho que o lugar do poeta é um lugar menor, porque ele pode muito pouco em relação às mazelas do mundo. Né? Mas, ao mesmo tempo, como ele diz naquele excerto ali em cima, ele pode também fazer o que é possível. Né? E denunciar o quanto for possível a partir de sua arte. Nesse livro de 53, Poeta Menos, tem umas definições de poesia concreta, né? Que é pensada... ele fala de uma melodia de timbres, deixa eu achar aqui. Melodia de timbres. Klangfarber Ben Melody. Klangfarber
Klangfarbenmelodie, isso. Uma melodia de timbres, como se o poema tivesse, de alguma forma, ele fosse algo abstrato, né? Uma pintura abstrata, como se os sons se combinassem de uma maneira abstrata, como melodias de um músico experimental como Weber. E os instrumentos dessa poesia do poeta Menos são a frase, a palavra, a sílaba, a letra, cujos timbres se definam por um tema gráfico, fonético ou ideogrâmico. A necessidade de representação gráfica em cores, que ainda assim apenas aproximadamente representam, podendo diminuir em funcionalidade, em certos casos, complexos de superposição e interpretação temática. Então, a necessidade de representação gráfica em cores, excluída a representação monocolor, que está para o poema como uma fotografia para a realidade cromática. Mas luminosos, ou filme-letras, quem os tiver. Então, veja, a nova poesia, essa poesia concreta, também está para a velha poesia, né, de um outro modo. Né? Ela não é a continuidade de uma técnica, e sim uma inovação nessa técnica. Isso também é algo, digamos, de um jeito mais presunçoso, né? Algo de ser poeta menos, porque não é o mesmo poeta de sempre. É um poeta contemporâneo da década de 50. Né? Um poeta da segunda metade do século XX fazendo uma nova poesia. Opa! É isso. E aí vem o primeiro poema que eu, digamos, mais verbivoco, né? O verbivoco português, não o verbivoco latino, que é o famoso Greve de 61, né? Para a gente entender que esse engajamento também dos poetas concretos não vem só de agora, né? Mas há uma relação, uma tentativa de também de fazer oposição ao golpe militar, né? E de também ser uma voz com um ponto de vista crítico do que foi o regime militar, né? A relação do Augusto com a Dilma é uma coisa interessantíssima, assim. Eles têm uma espécie de amizade, né? E ele tem uma devoção por ela, justamente porque ela é uma heroína, né, gente? É uma mulher que enfrentou militares mascarados naquela foto horrenda, né? Uma jovem diante de um tribunal militar de homens que tampam o rosto. Bom, é isso, né? A gente ficou, por um período, na mão desses que tamparam o rosto, né? Diante da covardia. E aí, e isso é uma coisa que os intelectuais brasileiros, mais elitistas que fossem, estavam conscientes desde a segunda metade do século XX. Né? E esse poema é um poema de denúncia em relação a isso, né? Que é um poema interessante, tem vários formatos, esse é o último formato que está lá no Instagram, então é reformatado em 2019, mas é um poema que se lê assim, eu vou aumentar aqui, depois eu volto. Mas tem que voltar tudo. A gente lê intercaladamente um greve, 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 greve. Seria legal vocês lerem greve, 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 greve. Enquanto eu falava arte, longa, vida, breve, greve, greve, greve. Escravo se não escreve, greve, greve. Escreve só, não descreve, greve. Grita, grifa, grava, grava. Uma única palavra, greve. Essa ideia, uma única palavra, greve, greve, greve. Bom, a ideia desse poema é bem interessante, né? A gente tem são 1, 2, 3, 4, 5 versos, né?
em que mais ou menos de 6 sílabas, lá, arte longa, vida breve, 7 sílabas. Escravo se não escreve, 6. Escreve só não descreve, 7. Grita, grifa, grava, tem um grafa aí, eu acho que eles. Esse modelo que eu peguei, eu acho que é grafa, não é grava, deixa eu ver. Assim, não é possível. É grafa. Grita, grifa, grafa, grava. Uma única palavra, greve. Grita, grifa, grafa, grava. Uma única palavra. Então, são versos de 7 sílabas. Pensando um pouco nessa ideia de uma certa. Como a gente pode dizer? Protagonismo dos intelectuais, né? Em relação aos movimentos operários. Né? Então, veja, é um poema ainda pré-golpe, né? Antes de 64. E tem muitas coisas que chamam a atenção dos críticos. Então, uma leitura sensacional desse livro por parte desse Jerônimo Teixeira, né? É de 2006, um livro bem interessante do Stérgio sobre Augusto de Campos, se chama Do Céu do Futuro. E entre as coisas interessantes aqui é uma certa estaticidade do poeta. Não tem um eu, né? É uma poesia meio objetiva e uma poesia que quer interpelar as massas, que quer convocar as massas para a greve, mas que ao mesmo tempo é uma poesia que se faz não emotiva, né? Que o interlocutor parece não se envolver, né? De certo modo tem um afastamento aí da situação. Ao mesmo tempo que o poeta declara que a greve é a solução, né? A greve é o que deve continuar, você tem algumas coisas. Arte longa, vida breve, né? Essa relação da arte com a vida, né? Aqui, escravo se não escreve, seria se escravo não escreve, alguma coisa assim, né? É uma condicional. Quer dizer, se a gente não tem uma cultura letrada dos operários, temos greve, né? Nessa interpretação do Teixeira. Escreve só não descreve, que é uma ideia talvez de uma intervenção mais estática, e ele como uma intervenção direta com grito. E aí vem bem os meios que ele usa, a arte que ele usa, né? A arte da palavra que grita, grifa, grafa, grava, uma única palavra greve. Bom, a gente tem então uma mobilização do poeta. Isso já no momento anterior, né? Digamos, no início aí das manifestações da poesia concreta, né? Então, muito perto lá do plano piloto, a gente tem o engajamento desses poetas, embora ele se dê muito, digamos, imersos nessa objetividade pretensiosa do nosso século XX. Né? É como se a gente pudesse não se comover, né? Como se a realidade, como o slogan latino, arte longa, vida breve, como se a realidade fosse algo que a gente não nos afetasse quanto sujeitos, né? Esse sujeito não aparece no poema, porque, segundo os concretos, ele é um eu, o eu é um eu do romântico. A poesia semiótica do século XX é uma poesia neutra, não tem esse eu. Né? Então, veja, e quando ele fala poeta menos, nos poemas em que ele se coloca como combatente, né? Desse ideário fascista do Bolsonaro, né? E dos que o precederam, né? nesse golpe, ele também é um poeta menos nesse sentido dessa estética primeira dele. Acho interessante isso. Bom, desculpa, gente, fui rápido demais aqui.
Nessa antologia que eu vou fazer, a gente vai ler agora, né, muito rapidamente os poemas. Muitos deles vocês conhecem, já viram, tenho certeza. E eu vou dizendo um pouquinho sobre o poema, e a gente vai ficar de olho mais ou menos na datação desses poemas. Né? Então, olha, tem 47 slides, ele está no 13, então são 32, 34 poemas, pouco menos, 32, talvez tem umas páginas lá no fim meio à toa. 32 poemas, mais ou menos, alguns repetidos. Então, a gente tem cerca de 30 poemas feitos para mídia. Né? A Raquel Campos conta um pouco dessa coisa do poeta querer intervir e ter o apoio. Eu acho que é Dutra o nome do sujeito que cuida das redes sociais dele. Esqueci o primeiro nome. Mas você tem um poeta já nonagenário, octogenário na época, se empoderando para acessar essas redes sociais. E ele começa tímido, veja, ele começa todo latino, Cauemídias, e aqui também tem Amica Veritas, a amiga verdade. Veja, é um pouco ainda naquela ótica do 20, né? Olha os dados, sejamos objetivos. Os dados do The World Bank. Entre 2004 e 2014... Opa! Entre 2004 e 2014, a parcela da população que vivia com menos de 1,90 por dia, $1,90 por dia no Brasil, caiu de 11% para 3,7%. Apesar desses avanços, o país ainda é extremamente desigual. Os 40% mais pobres têm 12% da renda total, enquanto os 20% mais ricos têm 56%. The World Bank. Eu não sei se dá para ver nesse globo, né? Nessa esfera, vamos dizer assim, algo de globo. Esse é um poema famoso dele, que é um dos primeiros, né? Que é a história, se vocês lembram do fato deles derrubarem o Supremo Tribunal Federal, né? Esse Supremo Tribunal Federal que hoje dizem que é comunista, né? Deles conseguirem tirar a ideia da condenação de terceira instância, né? Fazer a condenação antes da terceira instância. Então, foi derrubado isso. E isso o Augusto de Campos foi promotor, né, do Estado de São Paulo. Então, ele tem um juridiquês assim, bem, bem interessante. E ele usa um ready-made, né, uma coisa que já estava pronta, como poema. Né? Como se fosse uma lápide, que é a Constituição Federal, artigo 5º, 57, parágrafo 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse vermelho aqui é impactante. Né? E tem a ver com alerta, né? Com perigo, mas também com quem está impactado por isso, que é o próprio Lula. É interessante que, depois da libertação do Lula, exatamente no dia 8/11 de 19, esse poema vem assim. Né? É o mesmo poema, mas em verde e amarelo. Né? Como se estivesse retomando o Brasil, né? As cores da bandeira, né? A democracia, a normalidade estivesse voltando, embora isso é muito frágil, como a gente sabe. Né? Mas é interessante o impacto desses dois poemas só pelas cores. Né? Esse é um dos primeiros também,
Olha lá, ele tá datado aí de 9/4/18, que aí tem uma relação do poeta, né, com o passado dele e com a realidade. A poesia malarmaica, a câmara anecoica, a grande mídia farisaica, a classe média mesozoica, a injustiça paranaica, a resistência heróica. Esse paranaica ele cunhou isso, né? E ele vai usar em outro texto. Mas é interessante essa relação, veja, tudo que ele falou lá no plano piloto, né? Das cores, né? Mas a gente tem um tom, né? Que é de opinião, né? É um tom que é de denúncia, certo? O Moro que saía na capa da Veja de super-herói é a injustiça paranaica, que pode ser paranoica também, né? E a resistência heróica em vermelho. E a resistência que se faz aqui por esse poema. Note que ainda ele fala lá no título de cestilha fanomelogopaica. Ele não tinha cunhado ainda a ideia de contrapoema, né? Então ele está brincando com esse oica, aica, tem uma riminha aí, né? Aica, oica, aica, oica, aica, oica, e um poema de denúncia. E aqui uns poemas diante da prisão do Lula, né? Ou da possibilidade de prisão. O Lula livre. Lula livre, paranaicos no Pinel. Aí de novo o paranaico, né? Esse Lula ali, né? Tem uma beleza aí, né? Meio melopeica, meio sonora, né? E essa ideia que a gente cantou muito, né? Até que as coisas acontecessem, que é Lula livre e paranaicos no Pinel, pensando no Pinel como um hospício, né? Famoso, uma brincadeira com isso. Os paranaicos são, claro, o Moro só trupe. Aqui é um poema que é curioso, porque ele é meio juridiquês, assim, é corte, né? Que é o Canguru Court, que seria uma corte jurídica que ignora padrões reconhecidos de lei ou justiça e desconsidera intencionalmente as obrigações legais ou éticas do tribunal. Na corte Canguru, faltam-se tais normas e até princípios constitucionais para negar ao réu o acesso à representação legal e à defesa adequada. É tudo o que hoje a gente sabe, né, e já denunciava desde então que acontecia, que o Moro manipulava. Aqui também, de novo, uma questão meio juridiquês, assim, né? A chicana, manobra forjada com base em ponto relevante ou formalidade jurídica para impedir ou adiar a decisão e prejudicar, o réu. Manobra forjada com base em ponto irrelevante ou formalidade jurídica para impedir ou adiar a decisão e prejudicar o réu. E aqui ele já fala em contrapoema. Vamos ver desde quando. Lula livre, paranaicos no Pinel, primeiro contrapoema. E está datado de 23 de abril de 18 com esse nome. Aqui é um recorte que ele faz, né? Do alienista, também muito irônico. É uma doutrina jurídica nova cujo primeiro exemplo sou eu, que reúno em mim mesmo a teoria prática. Exatamente, o paladino do Paraná, né? É uma doutrina jurídica nova cujo primeiro exemplo sou eu, que reúno em mim mesmo a teoria prática. Aqui ele brinca como se fosse um dublê, né? Que é uma espécie de jogo. Interessante nesse jogo é que as palavras têm que ser opostas, só que
ao pé da letra, né, nesse dublê, ganha quem chegar à palavra adversa alterando o menor número de letras. Quer dizer, você é como se fosse uma forca, né? Você vai tentando adivinhar e a palavra que ele queria era Lula. Mas aí ele brinca com isso com Moro, moto, loto, luto, luta, Lula. Aqui já tendo Lula sido impedido, né, de se eleger, né, caçado a possibilidade de se eleger, é uma propaganda direta para o Haddad. Haddad ou nada. Chega de... Como é que é? Haddad ou nada. Chega de tergiversar com a ditadura finada. Haddad ou nada. Chega de tergiversar com a ditadura finada. (14 de outubro de 18). Tudo à venda. Brasil. CD, TV, cinema, o gênio da raça, a mortalidade infantil, a má distribuição de renda, a comunicação de massa, a injustiça do sistema, o risco Brasil. Nenhum poema. Esse é um poema que é uma sacada, gente, assim. É difícil de ler, né? A gente estava tentando ler, o Bruno vai diminuir, viu? Vou te contar. Vamos tentar de novo. Mas aí vai tudo de novo, Bruno. Vocês vão ver no slide. É um domínio da técnica muito precário. Aqui o poeta menos diz erramos, contra-poema inspirado em manchete da Folha. Eu vou pôr a manchete, tá? A manchete diz tudo. 23 de dezembro de 2008, o Coiso já estava eleito. E diz a Folha, otimismo do brasileiro com a economia do país dispara. Perto da posse de Bolsonaro, o Datafolha aponta recorde de 65% que dizem que situação melhorará. É demais essa notícia, gente. E o poema... Eu posso interromper? Só porque você é meu amigo, eu vou te interromper. Eu gostei desse último parágrafo. Empresários se animam para 2019, porém não prevêem contratações. Só isso que eu queria falar. Não, e os dois, então os três últimos, né? Os que se identificam com o eleito, como os evangélicos, têm um otimismo maior. Entre homossexuais, bissexuais, indígenas, nordestinos e petistas, a confiança diminui. Né? Então, veja, como que pode, né? E agora são os paladinos da liberdade, da diversidade. Né? Mas é um Datafolha totalmente emparelhado, né? Quer dizer, sem comentários. E o poema, na verdade, não brinca, né? Mas expõe isso, né? Ô, Bruno, vamos lá. Tá vendo? Otimismo com a eco. Aí parece que o erro seria isso. Economia do nosso país dispara. Otimismo com a economia do nosso país dispara. É como piada pronta, né? Quer dizer, está lá, né? O otimismo com a economia do nosso país dispara. E aqui ele inverte com as mesmas palavras. E aí, aquela belíssima posse que ele compara aqui aqueles monumentos imperiais que a gente vê sob Hitler, né? Passa o cortejo imperial e ao longe, o povo só pelo cessar das lanças sabe que passa o seu tirano e estruge sua ovação e erguem as crianças.
ele tá usando um soneto de Passos da Cruz, Deuteronômio de Fernando Pessoa, né? Mas de um modo que denuncia, né, a subida ao poder do Bolsonaro como se fosse algo do Terceiro Reich. Né? Esse é um poema interessante de discutir, depois a gente pode fazer isso. Eu já estou nos estertores do meu tempo, né, Ju? Não. O mito. O mito, o mito, o mito, o mito, o mito, o mito, o mito. O Bozo Zero. Né? O zero. Então, é uma coisa meio assim. O Bozo Zero. Brincar com a ideia de mito, né? Brincar com a ideia, na verdade, desconstruir essa ideia de mito a partir desse lúdico da poesia. Então, aquilo que é mito é zero. Né? E tem muito omito naquilo que é mito. E veja que esse omito, a maior parte do poema é omito. Certo? Todos que se omitiram, né? Todos que calaram esse desfile fascista da posse de Bolsonaro, por exemplo. Aqui já é uma notícia de exposição. Os contrapoemas, ele juntou todos os contrapoemas da sua carreira literária e fizeram uma exposição já em maio de 30 de março a 18 de maio de 19. Você tem esses contrapoemas numa galeria de arte em São Paulo. Então, veja, não é numa biblioteca, é numa galeria de arte. Então, o poema como quadro, como pintura, como objeto para você encaminhar, né? Para você colocar de fundo de tela, para você imprimir e colocar na lapela. Né? O poema como um decalcável, já que é imagem. Né? Cidadões, o sujeito falava meio estranho, cidadões, preparades vossos armados falhos para a educação moral e cívica. É muito curioso esse falhos com filhos, né? Os que ele tem muitos. Vou deixar uns aqui. Esse é bem interessante, né? Na campanha do Lula Livre. Tem um jogo aí do Lula preso com essa voz dentro do alto-falante, né? E como o Livre escapa disso. É bem interessante, né? E a brincadeira com vermelho, preto e branco lembra muito a estética daqueles livros de poesia russa, né? Que eles apresentaram para nós. É bem interessante. E esse símbolo meio universal hoje, né? Do sonzinho aí. Aqui é a figura do juiz, né? O problema não é só renunciar, o problema é moral, anular as decisões viciadas pela perseguição política, falta de provas, de juízo e de ética, e liberar as vítimas do abuso. E é interessante como o Moro é monstrualizado nessa foto. Né? É como que um Moro vomitado, se a gente pode pensar assim. Mais dois, aí a gente acaba. Chega, Jair. Vá para fora, Bozo. Fora vai agora. Aí tem uma leitura alternativa em branco, né? Caia fora. Fora!
agora. Tem a vaia também, né? Do poema famoso deles. Fora Bozo, fora vaia. Né? Vai agora, sei lá. Bom. Aqui já dos tempos de pandemia, né? Que é uma brincadeira com o come-come, né? Ele já fala fora Cloronaro lá na descrição, né? Bolsograma 3. Fora Cloronaro, como se estivesse comendo, né? Caia fora. O não engraçado do poema, né? Essa ânsia, esse apetite do bichinho que come, né? Eram as vidas perdidas, né? As vidas que nós perdemos, né? Então, é um poema que está se desmontando também e um pouco brinca com isso, né? Isso. Aí ele faz reprises, tá vendo? É aquele poema que era preto, vermelho e branco, vira azul, amarelo e verde, né? Reprise, versão especial para que o bolsossauro caia fora, embalsamado em verde, amarelo look, e volte ao período excretáceo de onde se evadiu com sua tropa de tiranossauros. Que é o mesmo poema, né? É curioso esse bozo com a suástica, pensando no nazi, né? Como se essa suástica fosse representante disso. Bom, aí já acabando, né? Esse é um poema que ficou famoso. Depois tem a música, né? Que vai bem por aí. A música seria a versão mais difusora desse poema. Já ir, já foi, já vai, já era, já ir. Tem um ir já, né? Ir, foi, vai, era Jair. Já ir. Essa coisa que a música ela repete infinitamente, tá na hora de já ir, né? Como foi bom comemorar com isso. Aqui é uma coisa, é um poema meio denúncia, né? E é um tipo de estrutura, essa confusão de letras, como se fosse anagramas possíveis entre as letras verdade e mentira. Isso é muito comum, eles fazem muito isso na poesia concreta, né? Então é verdade, mentira, ventade, mertida, vertare, merdida, ventare, merdira, vertada, mentire, vendade, merdire, vendada, mentira. Essa aqui fake news, né, gente? Uma expressão bem interessante, meio tem uma ideia de bandeirinha de Volpe, assim, né? Da verdade com o inverso da mentira, que parece que confunde, né? O olhar, né? Eu acho um trabalho bem interessante esse como um quadro, né? E aqui é o dia da vitória, né, pessoal? Certo? 13, 13, 13, 13 de várias formas, de todos os jeitos. Talvez um pouquinho antes, né? Quer ver? Ó? Esse é um poema de... Aqui, ó. 26 de outubro, né? Até que finalmente Lula é eleito novamente presidente da República do Brasil, com 50,83, né? No dia 8. É isso. Aqui 30/10, perdão. 30/10 de 22. É isso, pessoal. Obrigado. Bom, Tem um monte de coisinha assim. O que é isso, gente?
São palminhas. Que legal. Palminhas e coraçõezinhos. Olha aí. Nunca tinha visto isso. Obrigado, Parece que você tem gente. uns alunos pouco efusivos aí, hein? Os daqui são bem efusivos, os daqui digitais. Os digitais batem palminhas. Nossos alunos presenciais precisam dar um incentivo melhor para a gente. Né? Nossa, gente, Bom, mas eu é estou uma turma falando aqui. gigantesca, 44 participantes, que legal. Aqui apareceram 53 para mim. Olha só, eu estou falando aqui do escuro, porque aqui no condomínio estamos sem energia. Então, ainda bem Tem que que você foi voltar para o para casa campus. logo. Bruno, obrigada, sim, pela sua aula instigante, né? Eu acho que terminar o curso com uma aula sobre poesia, né? E de uma perspectiva que leve em conta a relação entre palavra e imagem e aquilo que a trajetória, né, da poesia concreta no Brasil, que passa a empenhar-se, né, que vira palavra empenhada. Abrindo aí a rodada de perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Né? Como é que ficam os outros concretos em relação a isso? Né? Então, o Augusto assume, né, essa dimensão ética da palavra, né? Não perde, né? Que deixa de ser autorreferencial ou realização estética esvaziada de engajamento, mas como ficam, né, os outros concretos, né, no diálogo com ele nesse momento? Na verdade, assim, o que a gente tem existe um engajamento dos concretos desde sempre, né? Então, uma das primeiras vezes, assim, épocas heróicas, né? Que a gente até assinava o jornal e tal. Eu lembro do massacre do Eldorado dos Carajás sobre o Fernando Henrique ainda. E teve um poema denúncia do Haroldo, que depois foi muito divulgado, né? Sobre esse massacre, né? Uma coisa meio até retomando Funeral de um Lavrador, né? Morte e Vida Severina. E o Décio era o ítalo anarco militante mais poderoso deles, assim, né? Ocorre que o Décio é um pouco posterior, Haroldo morre em 2003, né? Então, digamos, o Augusto fica com um legado deles, né? E há uma militância desses poetas. Eu acho que eles não discordariam do Augusto. Então, nos outros períodos, nos outros governos, lembro, diferente até de Gil e Caetano, que no começo foram Fernando Henrique, né? Mas eles sempre foram alinhados ao PT, né? Então você tem uma parte os concretos têm uma ideia de engajamento. A questão é que esse engajamento muitas vezes foi visto como especialmente pela esquerda mais radical, né? Nunca foi uma coisa muito benquista, né? Justamente por quê? Porque ele vem meio mesclado, né? O submerso talvez desse muito valor aos críticos, mas ele é quase indiscernível da questão da arte, da forma, né? Então, assim, quer dizer, uma das coisas eu acho, uma das coisas que vocês podem me falar, mas Bruno, né? Até que ponto há uma quebra de aura nesses poemas? Será que esses poemas são acessíveis, né? Será que também não é para um nicho Facebook, Instagram, né?
dos amigos que estão na universidade e tal. Eu falo sim, né? Não tenho dúvidas. Se há uma quebra, de certo modo, de uma aura, tem essa questão eles são poemas que não são, digamos, talvez o brasileiro médio tenha dificuldades de entender e ler, né? Agora, você tem uma atitude, que é a atitude que ele pode dentro do campo de atuação dele, né? Os concretistas sempre tiveram essa atitude. Só que o que a esquerda quer, né? Ela quer a verdade, ela quer a informação, né? Sem essa aura, sei lá, meio elitista, né? Sem tanta técnica, porque eles não conseguem fugir de tanta técnica. Sim, Rejane. Só queria, bom, antes de mais nada, agradecer, né, Bruno, por essa aula sensacional. Fico pensando que, enfim, você aí tem uma história do Brasil recente, poeticamente contada pelas poesias do Augusto, né? A partir dessa recolha que você fez, obrigada por isso. É sensacional, realmente, esse esforço que você fez. Estou aqui pensando, dialogando um pouco com isso que você acabou de falar, né? Que concretistas, e aí estou pensando, puxando a sardinha para o meu lado aqui, né? Para o meu campo de reflexão, que tem a ver com essa discussão das materialidades, né? E no caso das materialidades digitais, especificamente. Estou pensando que os concretistas sempre levaram, assim, bastante a sério, né? A experimentação com as materialidades e, em alguns momentos, com essa localização da poesia na esfera pública, né? Então, as projeções, né? Os hologramas, essas coisas que estavam ali na rua, né? Extrapolavam o material impresso e estavam circulando na rua, né? E que, no final das contas, a esfera pública possível na contemporaneidade é um pouco as redes sociais, né? Então, que no final das contas o Augusto não se furta a fazer aquilo que já fazia desde sempre, né? Que é levar a poesia para essa esfera pública possível, né? Com todos os problemas que sabemos que ela tem, uma esfera pública mediada por algoritmos, mas, enfim, trata-se de uma possibilidade de esfera pública. E aí eu fiquei enlouquecida, que já entrei na timeline do Augusto, né? Porque eu fui olhar os comentários, né? Porque me parece que, então, é onde aparece o diálogo com a esfera pública, nos comentários dos poemas. E é muito interessante ver como dos primeiros poemas para os momentos mais críticos, pós-golpe, prisão do Lula e tudo mais, os comentários aumentam em número e em virulência também, né? Então, enfim, estou pensando alto aqui porque me deu muitas ideias e fiquei pensando em muitas coisas a respeito dessa materialidade específica que o Augusto está usando aqui que é a do Instagram, né? Para se colocar, para colocar sua voz no mundo, no final das contas, né? É sensacional, ele é genial, né? Ele é genial, na minha opinião, ele é genial. Essa questão dos inscritos, né? Assim, é fabuloso, né? Olha, na nossa cultura universitária, né? Você pensa que a gente imprime. Quando imprimia livro, hoje é só digital, né? A gente imprimia 300 exemplares, né? Então, tem uma postagem que eu errei na hora de imprimir ali, que eu vi 37 mil inscritos, né? Quer dizer, assim, isso potencializado nas reproduções possíveis, nas interlocuções. Então, eu não me fixei sobre isso, desesperado que eu estava em recolher esse material, né? Eu juro que ficou assim 1 ou 2 poemas de fora, porque eu queria uma forma melhor para apresentar e não consegui. Mas está quase tudo aí. E
mas assim, o meu esforço para fazer isso acabei não falando dessas questões, né? Da interlocução, né? E às vezes isso motivava poemas em resposta, né? Então, quer dizer, uma poesia gera outras poesias, né? Gera um clube das poesias antigolpe, né? Assim, que é isso? Mesmo que o algoritmo cerceie, né? Como fez a Folha, a voz do poeta, você tem uma penetração né, uma comunicabilidade que ele não teria fazendo em livro, fazendo uma exposição do Sesc Pompeia, como o Sói fazer, né? Então, ou nessa galeria que ele apresentou os contrapoemas no centro de São Paulo. Quer dizer, é uma dinâmica da arte que é de outra esfera, né? E gostaria muito depois a gente conversar sobre isso aí, Jaime. Eu fiquei muito tímido de apresentar por conta de suas materialidades intelectuais. Deixa muito tenso isso. Mas assim, eu sou ruim mesmo de negócio de tecnologia, assim. Não estava fazendo falsa modéstia, pessoal. Peço desculpa aquela confusão inicial, que eu tinha planejado uma coisa e não deu certo. Desculpe. Mas espero que tenha dado para chegar alguma coisa aí. Mais questões? Eu vou Tem pegar. alguma coisa no Bom, se alguém vou pegar um pouquinho de carona aí com a fala da Regiane, né? E pensar nisso que é, no tempo presente, a exposição do poeta à opinião pública, né? E a virulência do leitor. Porque se a gente pensar nos anos 70, nos anos, né? Como que era esse diálogo, essa exposição a essa virulência? Né? Então, se a gente pensar, tem uma carga, né, de exposição do escritor, do artista, muito maior. Né? Então, o preço que ele paga, né, é um preço significativo nesse diálogo e nessa exposição. Né? Eu acho que isso diz muito desse engajamento do Augusto nesse momento. Né? Ele definitivamente ele não tá preocupado em ganhar aquele troféuzinho de não sei nem se tem, mas tem uns youtubers de culinária que às vezes eu vejo que tem um troféuzinho de YouTube atrás. Assim. Certamente ele não está interessado em agradar, né? Mas a questão da denúncia, né? Eu acho que o principal é isso. Ele tem um poema falando, não me vendo, não se venda, né? Não me vendo no sentido de vender, de vendar-se, né? Quer dizer, ele está se expondo e está tentando envolver as pessoas nessa denúncia, né, do golpe. Que até hoje, né, gente, vamos falar que até hoje as pessoas insistem que é toda uma ficção, né? Que a gente falou aqui, 1h30 de mentiras esquerdoides, né? Assim, então, como pode a força da ideologia também, ao mesmo tempo que você tem a indústria cultural e a cultura de massa ajudando a divulgar esse material, você tem toda uma contra-ideologia que faz um movimento aí sim de centenas de Ks, né? Do contrário, e aí fica essa coisa, né? No mundo dessas pessoas, continua a mesma cena de 2018, 17, né? Quando ele chegou no poder. Então é um absurdo, né? E a gente, assim, falar sobre isso também é importante. Quando eu fui recolhendo os poemas, eu fiquei pensando que a gente, sei lá, eu pelo menos, né? Fiquei perdido com as datas. Quando foi mesmo o impeachment? Quando que foi que ele entrou? Quando saiu? Né? A gente sentiu na pele. Mas eu acho que essa história a gente precisa falar mais e não perder essas referências, né? Que a Dilma saiu no final do primeiro ano de mandato. Quer dizer, a coisa estava orquestrada já, né? Então, e assim, a mesma coisa. E a Dilma entrou numa diferença muito pequena com o Malécio Neves, né? Assim,
E a gente sabe que a mesma coisa aconteceu agora. Então, tem um perigo, né? Assim, sei lá, né? O zero, o recruta zero, né? Do mito. Isso é uma intertextualidade legal naquele poema, até pelas cores americanoides, assim. Mas tem essa coisa é, é, da figura ainda estar rondando nosso cenário, né? E a gente precisa falar mais, divulgar esses poemas, curtir as páginas. E assim vai. O Augusto agora tem uma recepção do Augusto da Pagu, né? Que é bem interessante, assim. Ele vai estar meio em alta, assim, por agora. Eu vi muita notícia, porque a Flip vai ser homenagem a Pagu, né? A Patrícia Galvão, e ele também é um dos homenageados. Mas veja, ele se recusa a ir, ele se recusa a dar essa mídia. Assim, né? Uma porque está debilitado, mas uma porque ele é um poeta também, uma pessoa estranha. Né? Assim, ele não é um cara, não é essa ideia do carismático, né, que vai atrair as multidões porque ele é carismático. Né? Assim, e as polêmicas que ele entra, a gente vê que a armadura é pesada, né? A palavra é afiada. Né? Então, assim, tem toda uma história sobre a construção da Pagu que ele faz. Muita gente questiona. Eu acho assim, a retomada que ele faz é uma coisa assim, sem poucas pessoas falaram da Pagu durante o século XX. Né? O feminismo justamente por um estereótipo dela ser, né, a figura lá do Oswald, né, uma figura sedutora, sei lá. Mas tem, assim, quando o Augusto retoma, tem toda uma questão também que eu acho que, sei lá, para quem trabalha com isso, né, bem interessante, porque ele começa a estudar Pagu e ela aparece primeiramente em alguns poemas como musa, porque quando ele está planejando a obra dela, ela aparece em alguns livros como se fosse, ele fala Solange Sou, né? E interessante ver como é que essa construção a construção teórica que ele acaba fazendo de Pagu como uma artista multimediática, né? Começa com uma figura meio que vai entrando na poesia dele, assim, bem interessante. Seria legal ver isso, como é que é. Eu já vi comentários ruins sobre a recepção que ele faz dela, né? Já vi gente que não, que não agrada muito o tipo de leitura que ele faz. Mas seria interessante também ver isso, né? E como ele coloca a Pagu sei lá, como alguém que foi 300 também, que foi muito diversa, que fez muitas outras coisas, né? Não só o parque industrial, eu acho que são coisas interessantes. Né? Mais alguém? Quer fazer um comentário, uma pergunta? Eu acho que deve ter mais pessoas no escuro em Araraquara. A notícia que eu recebi aqui da CPFL é de que boa parte de Araraquara está no escuro. Nossa, mano. Então, assim, infelizmente tinha bateria aqui no Note para assistir essa belíssima aula, Bruno. Acho que podemos encerrar, menino? E parabéns, né, pelo curso, assim, um curso que se planejou muito longo, né, e terminar, assim, eu sinceramente falei, eu achei que, como a minha fala ficou para o fim, né, talvez fugindo um pouco das outras falas, né, já em poesia e tudo, fiquei muito contente com a recepção, viu? E fiquei muito contente com a força do curso. Então, imagina que na última aula, como na última palestra do evento, só, né, os resistentes, assim.
Vejo que tem muitos, mesmo com as adversidades, mesmo com o Júpiter troando forte aqui, que balançou o Unesp. Assim, obrigado então, pela recepção Bruno, e parabéns mais pelo evento, né? Pelo curso. Então, Bruno, em nome do GT Literatura Brasileira Contemporânea da Ampol, eu agradeço muitíssimo a sua presença, a sua disposição, o seu entusiasmo, né? Eu acho que você tem muito a nos ensinar, não só do ponto de vista poético, mas também desse trabalho de pesquisador que é o do latinista, né? Que reconstitui historicamente as coisas. Eu acho que isso que a Rejane chamou atenção, né? É um índice de um modo de pesquisar, né? Que reconstitui uma linha e estabelece a origem, né, de um dado objeto e a sua formação e consolidação. Então, muito obrigada por essa aula brilhante. Eu vou aproveitar para agradecer as minhas colegas Rejane e Júlia pela realização do curso, aos alunos do programa de pós-graduação em Estudos Literários da Unesp, que fizeram, né, essa disciplina, os alunos do programa de pós-graduação em Estudos Literários da UFSCar. Eu acho que é uma parceria de sucesso, essa Unesp e UFSCar, que a gente tem que explorar, né, apesar do slogan parecer um tanto comercial e de coach, né? E agradeço também a todos aqueles que se inscreveram, né, na atividade de extensão Literatura e Políticas. Nós temos, Bruno, pessoas do país inteiro participando, né, do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, e isso é muito bom, né, poder ter participado ao longo dessas semanas. Os alunos de pós-graduação entregam um trabalho conforme instruções que nós já enviamos. Nós enviaremos novamente aquele e-mail, tá, para reforçar essas instruções, e em breve o curso todo estará disponível no canal do YouTube do GT da Ampol, que nós também enviaremos para vocês poderem seguir e divulgar. Tá bom? Então, muito obrigada. Passo a palavra para a Rejane e Júlia, caso queiram fazer algum comentário final. Quero também agradecer a presença de todo mundo aqui nessas 10 aulas. Claro, agradecer ao Bruno por finalizar realmente, de verdade, com chave de ouro o curso. Muito obrigada, Bruno, foi excelente sua fala, aprendi muito. Obrigada, Ju e Júlia, pela parceria de vocês. E só um último recadinho para o pessoal que se inscreveu na atividade de extensão. Deem um tempinho para a gente, tá bom? Umas 2 semanas, e em breve vocês começam a receber os certificados de participação, tá certo? Deixa só a gente tomar um fôlego aqui, organizar o canal do YouTube, que isso também é um trabalhinho que vai nos tomar um pouquinho de tempo, e a gente, assim que possível, no máximo em 3 semanas, começa a enviar o certificado de participação. E qualquer problema, vocês podem entrar em contato conosco, pode ser ainda pela página lá, né, pelo nosso Google Classroom, a gente ainda está atento lá, né? Qualquer problema, pode nos contatar por lá. Muito obrigada. Júlia, quer fazer algum comentário? Não, só reiterar os agradecimentos. Na verdade, faço das palavras de Juliana e Rejane as minhas. Dizer que concordo que o curso nessas 10 aulas foi sensacional e que a parceria Unesp e UFSCar sempre foi promissora, eu diria. A gente tem aí um passado de parceria bem forte e que sorte a minha que pude aproveitar dessa parceria ao máximo, assim. Então, obrigada mais uma vez, Ju, Rejane, todo mundo que participou, seja como aluno ou fazendo curso de extensão. Foi muito bom poder construir conhecimento junto com vocês. É isso. Obrigada, Júlia. Então é isso, encerramos a aula, o curso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Bruno. Obrigada, meninas. A gente se vê em breve. Bruno, volta para casa porque está escuro aqui. Beijo, gente. Tchau.